Muito bom, muito bom. Vamos começar, o pessoal tá chegando aí. A Ive, querida, Rosana, Fine Joias. Muito bom, Gabi, Gel Leite, a Giane. Muito bom, galera. Sejam bem-vindos. Natália. Olá, vamos começar a nossa live de perguntas e respostas. Deixar o pessoal entrar aí, a Consuelo, a Cláudia. Show de bola, pessoal chegando aí. Muito bom. Thomas, saudade, querido, faz tempo que eu não te vejo. Grande Fofá. Jandiária, muito bom. Vivi Gomes. Galera entrando aí pra live de perguntas e respostas, muito bom. Vanes, Francine, maravilhoso, maravilhoso. Show de bola. Vamos começar hoje lembrando que é live de perguntas e respostas. Eu recebi várias perguntas, tá? Para a live de hoje. Lembrando que se não der tempo de responder todas, tem algumas dezenas de perguntas aqui. Eu acredito que não vai dar tempo. Eu respondo nos stories depois, me comprometo, tá? Então, só para a gente deixar alinhadinho. Como em toda live de perguntas e respostas, eu divido as perguntas em 3 áreas, tá? Que é a área de conquista, a área de conceitos e a área de conflitos, os 3 Cs, tá? Conceitos, conquistas e conflitos, tá? Então, lembrando alguma das nossas regrinhas aqui só, eu vou ler algumas perguntas para vocês, já vou responder meio que de bate-pronto, eu nem pensei nelas, eu gosto de responder de maneira espontânea, tá? Então eu vou ler a pergunta, algumas que são mais sensíveis, eu não vou falar de quem é, algumas que são bem light, eu falo de quem é também, tá? Mas quando tiver um pouquinho de sensibilidade o assunto, eu vou tender, se aparecer uma dúvida em mim, assim, se a resposta não vai ser legal, de saberem quem é que perguntou, eu já retiro, não vou falar de quem é, tá? Mas saibam que são todas perguntas que eu recebi no box da live de hoje, tá? Eu nem peguei as melhores perguntas da semana porque a quantidade de perguntas que eu recebi foi muito grande, tá? Nenhuma dessas perguntas são fabricadas, todas são verdadeiras, casos reais que as pessoas estão perguntando para mim, tá bom? Então a gente vai se aprofundar. Lembrando também mais uma outra coisa que é importante, eu também priorizo as perguntas que vocês fazem aqui no chat. Então, se conforme eu for respondendo vão aparecendo outras dúvidas, podem fazer perguntas aqui no chat, que eu priorizo quem veio para a live participar. Tá bom? Muito bom, muito bom. Vamos então aqui para a primeira pergunta que eu recebi, tá? Da área de conquista. E a pergunta foi a seguinte: é sincero quando um homem diz que a sua rotina de trabalho o impede de se relacionar com alguém? Não vou falar quem foi, tá? Mas o que a gente tem que observar é o seguinte: quando o homem verdadeiramente quer, e quando um relacionamento vai funcionar, ele demonstra interesse, ele vai atrás do feminino, né? Existem fases onde o homem tende a priorizar muito mais o trabalho do que relacionamentos? Tem. Na verdade, a fase da vida inteira. A tendência do masculino é priorizar trabalho em cima de relacionamentos. São as demandas do feminino que fazem o homem priorizar também os relacionamentos, tá? Quando um relacionamento, já na fase do solteiro, na fase do ficante, na fase do flerte, o cara já coloca esse impedimento de que ele não está numa fase para se relacionar, de que a rotina de trabalho dele não vai permitir que ele tenha um relacionamento, é aquela narrativa clássica do homem que quer a mulher disponível, né, sexualmente, entendam quando eu estou falando disponível, é nesse sentido, sem ele ter o compromisso, sem ele precisar se relacionar, sem ele precisar abrir emoções, sem ele precisar ter que falar sobre a vida, né? Então o homem ele quer ter o relacionamento, só que só uma parte do relacionamento. E isso acontece por causa do próprio instinto masculino de caça, né? Aí o que acontece, por ele estar focando no instinto dele, né? Não na parte superior dele, de se elevar como patriarca, de se tornar um homem mais maduro, ele cria essa desculpa, né, de que não vai estar disponível por causa da rotina de trabalho dele.
Um indicativo que eu já dou para as mulheres agradece por essa informação, né? E se afasta com amor e com gentileza para ele perceber o que ele está perdendo, mas não cria expectativa com esse cara. Na verdade, é um grande indicativo de imaturidade. Homens assim vão falar, não, a gente pode se ver, a gente pode ter uma amizade, a gente pode ter uma amizade colorida, mas eu não posso ter um relacionamento agora por causa do meu trabalho. Isso é uma grande mentira, tá? Porque se o homem realmente quer um relacionamento, ele corre atrás. E uma chave para os homens, que vários homens não entendem, e eu já ensinei isso para vários alunos meus, e os homens que entenderam isso, eles casaram, encontraram uma mulher boa, que é compatível com eles, que eles amam, e destravou a vida profissional deles. Quando os homens encontram uma mulher verdadeira, que o ama, que quer constituir família, que quer ter compromisso, isso destrava a prosperidade no homem. Porque aí a motivação dele, o drive, o foco, ele tem um propósito pelo que lutar no mundo, né? Então, essa historinha de que eu não vou me relacionar com uma mulher, eu não vou me relacionar porque a minha rotina de trabalho me impede, né? Só que ele não sabe que se ele tivesse uma mulher boa, verdadeira, sincera junto com ele poderia estar num patamar de prosperidade no mundo profissional 2, 3, 4, 5 vezes acima do que ele está hoje. Mas alguns homens imaturos não conseguem ver isso, eles acham que eles têm que ficar ralando ainda mais no trabalho para alcançar uma certa prosperidade, para depois poder pensar em constituir uma família, ou ter um namoro, ou pensar em ter um relacionamento sério. Tá? Isso é uma grande besteira, é uma ilusão masculina, porque está focando no instinto. Para as mulheres, a minha recomendação é observe o nível de maturidade desse cara, e se afasta com amor para ele perceber o que ele está perdendo, dar uma chance para ele refletir e aprender. Se ele tiver um relâmpago de iluminação naquele momento, ele pode se converter ou ele simplesmente se afasta de você e você vai para um cara mais maduro. Tá? Uma coisa que é muito importante, eu vejo que é recorrente nas perguntas femininas. Tá? Mulheres, aprendam a parar de gostar de alguém. Esse é um ponto primordial, é uma chave comportamental e psicológica muito importante. As mulheres, elas têm um instinto social e como buscam segurança, ter um relacionamento, ter um homem bom, um parceiro bom, traz segurança, né? E isso, na sociedade, principalmente na visão feminina, é muito bem visto. As mulheres se julgam pela qualidade de relacionamento que a outra tem. Então é por isso que ter um relacionamento é altamente desejável entre as mulheres. Tá? Só que esse relacionamento muito intenso, emocional entre as mulheres e a cobrança mútua que uma mulher faz com a outra, às vezes implícita, não é explícita, é implícita, de que você tem que arrumar um marido, você tem que arrumar um namorado, você tem que ter filhos. Essa cobrança implícita que é feita entre as mulheres deve ser observada primeiramente como algo para o seu desenvolvimento, tá? O seu desenvolvimento pessoal. Não adianta você ter um relacionamento qualquer. Gostar de alguém é isso. É quando eu atendo às necessidades do social, do coletivo, eu sacio as expectativas das outras mulheres na sociedade, elas aliviam a minha pressão, só que o cara que eu estou me relacionando, eu não sei quem é. É um cara, às vezes, imaturo, é um cara tosco. E aí eu aceito qualquer cara que está do meu lado só para aliviar a pressão feminina, do coletivo feminino em cima de mim. Então isso é um grande problema feminino que precisa ser desconstruído. Primeiro, eu preciso dar atenção para o cara que eu estou me relacionando. Ele é um homem maduro? Ele é um homem que está disponível para compromisso? Depois que eu vejo que ele é um homem bom, que é um homem compatível comigo, aí maravilhoso, eu vou saciar as expectativas sociais coletivas. Se a mulher solteira der muito importante para o que as outras mulheres falam sobre relacionamento e aceitar essa pressão que as outras mulheres colocam, dificilmente ela encontra um homem bom. Porque isso começa a gerar um certo desespero e isso aumenta o instinto feminino do gostar de alguém. E eu vejo isso com muita frequência. Muitas mulheres se relacionando e apegadas com caras que estão tratando elas mal,
simplesmente porque ela gosta do estado de gostar de alguém, né? E aí, às vezes uma amiga mais próxima, ou um amigo mais próximo, uma pessoa que ama, ela tá falando, fulana, esse cara, ele não é verdadeiro, ele não tá honrando com o relacionamento, ele tá mentindo, ele tá te traindo, né? E mesmo assim ela às vezes não se permite ver aquilo, né? Ou não quer ver aquilo, né? Ou o cara tá vindo com essas historinhas de eu tenho muito trabalho, eu não posso me relacionar, ou eu não quero compromisso agora. Não tem como a gente só ter uma intimidade, ir se conhecendo. Todas essas situações, a pressão feminina externa para a mulher encontrar um relacionamento, a mulher se desesperar porque não está conectada com Deus, e o instinto masculino de caça faz com que a mulher solteira que está buscando um homem, ela fique fragilizada, ela fique sozinha. E aí o que acontece é que gera um desespero, onde ela aceita qualquer pretendente que aparece, independente da qualidade. Aí fica parecendo que é sorte mesmo. Tá? Então, um dos pontos-chave para desconstruir isso é parar de gostar de alguém. Você precisa primeiro gostar de você e de Deus e aceitar estar bem, sozinha ou acompanhada. O que importa é a decisão de estar sozinha, feliz, sozinha ou acompanhada. Se for acompanhada, maravilhoso. Se for sozinha, maravilhoso também. Não importa, a decisão é estar bem. Por isso que para aprofundar nos relacionamentos do ponto de vista feminino, do ponto de vista masculino, os conselhos são outros. Se conectar com Deus e as rotinas sagradas. Em segundo, cuidar de si mesma. Porque na hora que a mulher conecta com Deus e cuida de si mesma, ela não se importa mais muito com o que as outras mulheres falam. Ela não se importa mais muito com as historinhas que o cara conta. Ela olha o momento presente, do jeito que o momento presente se apresenta, e toma a decisão baseada no momento presente. Tá? Então, eu não sei se ficou claro isso, tá bom? Mas é extremamente importante as mulheres suprimirem esse vínculo, esse cordão umbilical com as outras mulheres. Não tem que atender às expectativas de outras mulheres. E normalmente as mulheres que cobram as outras é porque ela é insatisfeita, é porque ela não alcançou o resultado. Normalmente é aquela mulher que sente uma frustração, que projeta na outra e cobra que a outra alcance um resultado. Tá? Então, o que eu estou falando é cortar esse cordão umbilical, tirar essa pressão, não se importar muito com o que as outras mulheres estão falando. Isso tem a ver, a minha mente vai vir, eu vou conectando os pontos, né? Isso tem a ver com a simpatia, né? Mulheres não podem ser simpáticas, elas têm que ser empáticas. Empáticas. Simpatia é dizer o que a outra quer ouvir, mesmo que seja mentira, né? Mesmo que não seja verdade. Empatia é estar presente com a situação. É sentir o que o outro está sentindo. Na hora que a outra mulher vem e fala assim, ai fulana, por que você não conseguiu ainda um namorado? Um dia você vai conseguir. Você consegue ver através da empatia que ela está dizendo aquilo por causa que ela está frustrada com o relacionamento dela. E não tem nada a ver com você. Só que para você ver isso e praticar empatia, você tem que estar feliz com você. Tá? Isso é muito importante da gente compreender. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Estou vendo se tem Tem um comentário aqui, a Gigi, estou aprendendo a investir para ter segurança. Já estou fazendo aulas, maravilhoso. Muito bom. A Graça está perguntando aqui como fazer isso. Como fazer o que, Graça? Que eu falei várias coisas aqui, eu não sei sobre o que você está se referindo. A Gabi está falando, depois das aulas fica tudo mais claro ainda. Muito bom, vários comentários aqui. Show de bola. Se tiverem perguntas, façam, tá? Bom, vamos para uma próxima pergunta aqui da área de conceito, tá? Também não vou falar quem me perguntou porque é um pouco delicada a resposta, mas a pergunta é a seguinte. Homem que se cuida demais, sobrancelha, depilação, muito focado em aparência e roupas, está feminino? Sim, com certeza está. O autocuidado é uma qualidade feminina, né? Na hora que esse homem está demonstrando um autocuidado estético, já que é o exterior, é uma energia feminina em grande quantidade, né? Isso é um problema? Não é um problema se ele estiver consciente disso e equilibrar essa energia feminina com a energia masculina também, né? Porque senão vai gerar um desequilíbrio. Um homem num corpo masculino canalizando muita energia feminina vai gerar desgaste.
Então, se esse homem demonstra virtudes masculinas também, determinação, foco, resiliência, não foge da dor, tem palavra, tem honra, eu não vejo problema nenhum um cara que cuida da estética se ele tem essas outras qualidades, porque essas outras qualidades são muito maiores. Mas, se ele não tiver essas qualidades masculinas, o exagero do feminino vai gerar um desequilíbrio, vai desgastá-lo bastante, como desgasta uma mulher que fica muito tempo no masculino também, tá? Então, depende se ele estiver equilibrando esse feminino, essa intensidade de feminino que me parece que está alta, com uma intensidade equivalente de masculino. Ele precisa equilibrar as duas energias, tá? É o equilíbrio das duas energias, do yang e do yin, do masculino e do feminino, que faz a consciência expandir, que faz a maturidade acontecer. A luminosidade da mente e da consciência aumenta, tá? Isso é sabedoria, isso é amor. Amor é o equilíbrio entre as duas energias, o masculino e o feminino. É aceitação, tá? A Graça, tá. Graça, como deixar de gostar de alguém? Você respondeu. Ótimo. Então já respondi então. Todos os dias uma micromudança, mas todo dia sou melhor do que ontem. Maravilhoso. Isso é o método Kaizen. 1% melhor todo dia. Nossa, isso é muito real. Show de bola. Vamos continuar aqui então, agora da área de conflitos. Tá? Por que do nada a pessoa na sua... Por que do nada a pessoa na sua vida aparece e do nada vai embora? Estou sem entender até agora. Foi uma mulher que perguntou, né? Eu acredito que foi numa fase de flerte ou de estar ficando, né? Me falta um pouco de informações para conseguir dar alguns detalhes, mas vou dar os princípios, né? Para que ela consiga e vocês consigam entender também. Se teve sexo, né, nessa relação de solteira, é muito claro, o diagnóstico é fácil de se fazer. Homem, instinto de caça, na verdade não é homem, é macho, né? Macho caçando, seduziu através de histórias, a mulher gostou da história que ouviu, se encantou, porque gosta de gostar de alguém, desceu as defesas, ele teve a satisfação sexual, ela entrou naquele estado de encantamento, ficou envolvida emocionalmente, ele se satisfez sexualmente e sumiu depois, porque o ciclo de libido dele se satisfez. Né? O macho, ele é promíscuo, então a mulher pode perguntar, mas então por que ele não vem satisfazer sexualmente comigo depois de novo? Porque o macho, por ser promíscuo, ele quer variedade, ele quer polinização. Então ele vai falar com você hoje, amanhã ele vai falar com outra, semana que vem ele vai falar com outra. Né? Eu já vi casos de homens que estavam falando com 15 mulheres ao mesmo tempo. Né? Você fala assim, nossa, mas quem é esse cara? Ele aguenta essas 15 mulheres? Não, ele vai fazer um filtro. Né? Onde ele começava a semana... Muito louco, né? Foi um aluno meu antigo. Ele começava falando a semana com 10, 15 meninas, as que a conversa fluía mais, as que baixavam a guarda com ele eram 5, e aí naquela semana ele marcava com 2 ou 3 para sair. Como que você vai conseguir um envolvimento emocional de um homem que vê relacionamento com o feminino de maneira estratégica para obter sexo? Não vai conseguir. Aí o lado feminino, o ponto de vista eu tava flertando e foi super legal, ele me contou coisas super legais, ele foi super fofo comigo, ele pagou a janta, babá. Eu tive que transar com ele. Quantas vezes eu já ouvi essa história? Só que daí, na semana seguinte, o cara sumiu, nunca mais falou comigo. Por quê? Porque você caiu numa estratégia de caça, né? Aí tem, às vezes, umas mulheres que não conseguem entender. O feminismo é isso, porque não entende o que é a energia masculina, né? E na verdade admira tanto o masculino que quer se tornar o masculino. Mulheres que nasceram mulheres, que odeiam tanto o feminino dentro delas que querem se tornar homens, aí querem ter comportamentos igual ao dos homens. Só que elas não têm essa energia, um instinto masculino, tem instinto feminino, está buscando segurança. Né? Então, como que é o instinto masculino? Caça sexual, promiscuidade e polinização. Na hora que o homem ele está se relacionando com várias mulheres ao mesmo tempo e você teve uma noite maravilhosa com ele, você só deu mais um score para ele, um pontinho ali de satisfação sexual que ele queria. Pode ser a melhor noite da vida dele. A mentalidade dele está em conseguir sexo. Ele não vai se permitir aprofundar mais. Aí o que você vai ver, o pior é isso ainda. Eu já vi homens que nessa fase de caça sexual, por terem saído com uma mulher que ficou bambeando um pouco, ele fala, putz, eu acho que pode ser que dê alguma coisa a mais com essa mulher, então não vou falar com ela. Olha que louco isso.
Às vezes porque a interação com você foi melhor do que a média das outras que ele se relaciona, é que ele não falou mais com você. Porque ele está tão apegado naquele estado de macho instintual que está caçando por sexo, que ele, na hora que começa a gostar um pouquinho de uma mulher, ele fica com medo, se fecha na ânima e se afasta daquela mulher, tá? Então, eu não consigo te dizer exatamente o que foi, porque faltam informações, mas eu acho que com os princípios aí da energia masculina instintual, no nível de maturidade do macho, dá para você tirar a sua conclusão, tá? Muito bom. Esse aluno se recuperou? Ele se recuperou. O que aconteceu, na verdade, foi muito louco. Ele passou por essa fase porque ele teve um namoro terrível antes. E a namorada tratava ele super mal. Isso é engraçado, que a promiscuidade masculina, ela vem como fruto da maldade feminina. É engraçado isso. Se vocês observarem meninos, adolescentes, 13, 14, 15, 16 anos, num primeiro namoro, eles são extremamente românticos. Extremamente românticos. Eles não são promíscuos. Só que, nessa idade, normalmente, é claro que a gente não dá pra generalizar, mas na grande maioria das vezes, esses meninos, por não ter uma masculinidade clara ainda do que é o masculino, eles se entregam, né? Eles deixam o feminino se manifestar neles. E aí o que acontece é que as namoradinhas ou as menininhas que eles gostam, né, veem isso como fraqueza, porque também não tem compreensão do que é um masculino forte. O masculino forte demonstra emoções de maneira pontual e eventual. Só que essas mulheres mais imaturas, meninas adolescentes na maioria das vezes, veem esses meninos como frágeis, como fracos e destroçam o coração deles. Nesse momento tem meio que um ponto onde o menino vira homem. E isso na verdade não é um elogio. Na hora que ela destroça o coração dele, é que ativa o sistema de caça e de libido e vem uma mágoa com o feminino, onde uma parte do homem, o instinto, o ego mais primitivo fala: você não pode confiar nas mulheres, seja um FDP e busca primeiro o que você quer e não pensa nelas. E vários homens, a grande maioria, tiveram essas mágoas lá na adolescência porque tiveram o coração quebrado por alguma mulher. E aí se torna um grande filho da puta. Tá? Com perdão da palavra para vocês. Esse aluno foi a mesma coisa. E nem foi na adolescência, foi na idade adulta. Depois de um namoro horrível, ele se transformou nesse cara que ficou um super galinha. Só que isso é extremamente desgastante pro homem. Tem uma hora que o cara fala: eu não aguento mais, não importa qual o vigor físico que ele tenha. Numa hora o cara cansa, né? E eventualmente sim, conheceu uma menina super legal, com hábitos parecidos, não foi pela internet, esse cara era mega player pela internet, conheceu uma menina que começou a namorar numa rotina de esportes deles, né? Offline, não online, começaram a namorar, ficaram juntos e começaram a fazer planos de futuro juntos, tá? Eu não confio muito no online Eu tava pensando nisso ontem e falei: vou falar na live pro pessoal. Eu não confio muito no online para gerar compatibilidade. Por quê? Porque o estado online é muito artificial, né? Tem várias coisas que no offline funciona, que você já está no mesmo lugar que a pessoa, provavelmente você tem um hábito parecido com a pessoa, você já viu a energia dela fisicamente, você já viu a linguagem a corporal, né? Tem várias coisas que você recebe de carga informacional quando você conhece a pessoa no offline, que no online você não conhece. E o que acontece é que se inverte a ordem, vem as histórias primeiro no online. E as histórias favorecem muito o jogo de sedução masculino, sendo que o offline favorece o feminino. Porque no offline o homem tem que se aproximar, ele tem que vencer a covardia, ele tem menos barreiras de proteção. Então ele pode ser rejeitado com muito mais facilidade. Então para mulheres, eu falo, o jogo é extremamente desvantajoso no online para as mulheres. Se quer encontrar um relacionamento verdadeiro, pode estar lá no online? Pode, desde que siga muito as regras que eu passo. Tá? Mas é no offline que eu vejo. 100% das minhas alunas que conseguiram um namorado ou que casaram, foi no offline que conseguiu. Tá? Tem alguma coisa de energia, de comportamento, de conexão psicossocial que no offline acontece que no online não acontece. Tem muita artificialidade no online.
tá? Claro, se você aprender a se tornar uma matriarca, você consegue usar o online. Mas antes de se tornar uma matriarca, eu acho que o online joga contra as mulheres, tá bom? Então tem esperança sim, esse menino se revitalizou, tá? Muito bom, vamos para uma próxima pergunta que eu recebi aqui. Agora foi de conquista. Foi uma mulher que me perguntou e ela perguntou o seguinte: demonstrar ou não sentimentos? Ó, muito pouca informação, tá? Tentem detalhar um pouco mais essas perguntas que vocês fazem pra mim. Eu vou partir de premissa do que eu acho. Me parece que é uma pergunta de uma solteira que está se relacionando com um homem, que ela tem dúvidas, né? E ela quer saber se ela demonstra ou não sentimentos para ele. Demonstração de sentimentos, quando ele é feito sem expectativas de controle, de algo ter que acontecer, é extremamente feminino, né? Eu recebi algumas perguntas essa semana de mulheres me falando: Lucas, eu posso mandar um emoji, um meme pro cara que eu gosto, curtir a foto dele, alguma coisa assim? Isso é feminino ou é masculino? Eu tô caçando? Não. O que é o caçar, né? O caçar é a mulher ir atrás e dizer explicitamente o que vocês devem fazer. Ô fulano, tudo bem? Vamos sair amanhã? Quer vir aqui em casa? É tomar aquela iniciativa explícita de encontrar com o cara. Não é o flerte. A energia do flerte, onde você dá a entender, onde você curte uma foto do cara e depois não curte várias. Essa ambiguidade, né? Esse é o flerte feminino, é a sutil arte do atrair que eu chamo. Ela é feminina. Isso é feminino, isso é uma energia feminina. Então pode fazer, com certeza. Se você demonstrar sentimentos, se você demonstrar o sentimento pro cara que você está gostando, através dessas microações, porque o homem gosta do jogo. Se a mulher, se você está ficando com o cara e você chegar para ele e você falar: ah, eu gosto de você, vocês já tem que estar muito certos de que você tem que estar muito certo que ele gosta de você também, né? Agora, se você tem dúvida que ele gosta de você, eu vou recomendar para você ser mais ambígua, né? Para você ser um pouco mais subliminar. Para você demonstrar que você gosta, não tendo que dizer que você gosta dele, mas mostrando por pequenas coisas, né? É um emoji um dia, né? É um bom dia, um comentário, uma mensagem motivacional, alguma coisa que você sabe que ele gosta, que faz ele lembrar de você. Porque são essas pequenas atitudes femininas que marcam os homens. Porque essas atitudes femininas, elas não existem no mundo masculino. Os homens não têm esses comportamentos. Isso impacta os homens. Eles falam: nossa, que doido, eles ficam meio que em choque. Eu já tive vários alunos, homens maduros, de alto cargo executivo, né? Caras que estão super bem de vida, estável e tudo mais. E o cara na minha frente, chorando, falando assim: cara, que demais essa minha namorada que eu arranjei, ela me manda bom dia todo dia, fala pra eu ficar com Deus e que ela me ama. Olha o que moveu o coração desse cara, porque ele estava recebendo mensagens amorosas da namorada todo dia. Provavelmente era uma coisa que era do natural dela. Ela estava sendo feminina, estava cuidando. E ele estava tão em choque, porque estava vindo de relacionamentos mais traumáticos, carentes no passado, que aquilo para ele foi uma beleza. Ele não conseguia nem entender, ele não sabia que isso existia, né? Quando o feminino é usado de maneira amorosa, ele é curativo, ele cura, né? Então, como que a gente faz para usar o feminino curador, amoroso, na fase do solteiro? Tem que ser com uma intensidade leve. Não pode pesar a mão. Se você pesar a mão, vai criar expectativa. O cara vai fugir, porque ele vai sentir medo. Então, como que faz para demonstrar interesse, ser cuidadora ou ser amorosa, mas sem passar do ponto do flerte no momento solteiro? Curte uma foto. Espera um tempo, tenha paciência. O feminino é paciente também, né? Aí manda um meme para ele no outro dia, entendeu? É aquela metáfora da gestação. Por mais impaciente que a pessoa seja, uma gestação dura 9 meses. Um pouco mais, um pouco menos, dependendo das situações, mas você não vai conseguir uma gestação em 2 meses. Você não vai conseguir uma gestação em 3 meses. As coisas têm um tempo. Então, precisa se respeitar o tempo do flerte, precisa respeitar o tempo da atração. O que é ser masculina? É não respeitar o tempo daquela fase do relacionamento. Na hora que a mulher fala: chega, não tô aguentando mais esse cara, eu gosto dele, ele gosta de mim, vamos namorar. Aí você vai pra cima, tenta amarrar o cara no relacionamento e o cara some.
Por que acontece isso? Porque não respeitou o tempo, inverteu a polaridade, tentou controlar, não aceitou o momento e o desdobramento na coisa no tempo que ela tem que acontecer, perdeu sua feminilidade, o cara perde o interesse em você porque ele quer se relacionar com o feminino e não com o masculino. Tá? Muito bom, tem gente entrando aí aqui. Boa tarde, Kelly, da Bahia. Gigi tá perguntando como incentivar ele a sair do online para o offline sem estar caçando. Depende se vocês estão conversando, né? Se vocês estiverem conversando, já tem uma troca de mensagens e tudo mais, tem que ver se existe alguns lugares que vocês trocam em rotina, né? Dá para ir jantar um dia juntos, dá para ir tomar uma cerveja no bar, né? E ver um filme, agora o cinema tá abrindo de novo. Então tem que pensar em algo que cruza as rotinas, né? São as rotinas cruzadas, os lugares. O ser humano, ele é muito... O homem, ele é muito territorialista, né? A mulher também porque traz o elemento terra, traz a segurança. Precisa tentar cruzar esses lugares, esses momentos no mundo real. O mundo digital, ele tem que ser um reflexo do real e não um mundo a mais para relacionamento, um mundo à parte. Então tem que tentar cruzar. O que é que você consegue ancorar esse relacionamento digital no físico, né? Para sair mais do físico. Um exemplo que eu normalmente falo para meus alunos: para de se relacionar por mensagem. Começa a mandar áudio, começa a ligar, começa a fazer vídeo call. Isso é a primeira coisa. Parar de falar por mensagem e começar a falar mais por áudio, né? Então, em vez de você ficar falando o dia inteiro por mensagem, alguns homens gostam. Em comum, mas alguns, exceções, gostam. A maioria não gosta. Vocês sabiam disso? Quantas vezes eu já ouvi aluno meu reclamar: puta, ela fica me mandando mensagem o dia inteiro, cara, e eu tenho que responder. Ele sente que é uma pressão. Não é muito melhor marcar um horário e falar assim: vamos falar às 9 da noite por telefone? Porque uma ligação é tipo 10 mil mensagens. Aí você ouve o tom de voz, vocês conversam mais profundamente, não é mal entendido, porque mensagem é super fácil de mal interpretar. Então a primeira coisa que eu faria é começar a falar por voz e por video call. O segundo passo seria ir para lugares e âncoras físicas que vocês têm em comum, né? Então, tentar se relacionar com alguém que é da sua cidade, né? Ou de preferência ainda mais com o do seu bairro, que conhece os mesmos lugares que você. E começar a marcar essas pequenas rotinas. Uma coisa que caracteriza o namoro é rotinas sincronizadas. A outra coisa é sonhos e metas alinhadas. Sonhos iguais, sonhos parecidos, e metas, sonhos transformados em metas. Essas são duas coisas que caracterizam o namoro, tá? Começar a rotina. E no flerte, na hora que você está ficando com o cara, tem que começar a criar uma mini rotina. Quando que para de ser ficante e se torna namorado? Quando os dias da semana estão fixos, que você vai ver a determinada pessoa. Na hora que o cara começa a falar: eu já vejo ela de sexta, sábado e domingo. Quarta, sexta, sábado e domingo. Eu já vejo ele de sexta, sábado e domingo. Isso já virou um namoro. Mesmo que não chame de namoro, já tem o compromisso. Compromisso de rotina, compromisso de agenda. Esse é o primeiro compromisso que a gente tem que colocar. E como começa isso? Primeiro tem um compromisso da atenção. Em vez de ficar falando por mensagem de texto, fala por áudio ou fala por vídeo, muito mais profundo. Tá? Mas e se o cara não quiser conversar? Se não quiser conversar, é um indicativo de falta de maturidade. Se afasta, porque esse homem não quer se relacionar de verdade. O texto facilita muito o jogo masculino de conquista e sedução. Porque ele vai contar histórias ambíguas, você tem uma tendência a gostar de alguém, você vai gostar do que ele vai escrever, independente do que ele escreva, porque você já meio que definiu que ele vai ter sucesso porque você gosta dele, gosta de gostar de alguém, e aí você fica rendida nessa situação, tá? Lucas, como demonstrar admiração pelo parceiro na prática? Admiração feminina, o homem busca 4 tipos de admiração: admiração física, emocional, intelectual e mental. Assim como a mulher busca segurança física, emocional, intelectual e mental. As admirações que o homem busca no feminino é uma de cada vez, não pode entregar sobrepostas, não pode. Segurança física, admiração física, o homem normalmente interpreta como sensualidade e sexo, tá? Essa é uma caixinha. A segunda caixinha de admiração emocional é romance. O homem curte romance. O homem curte romance no sentido de diversão, no sentido de leveza, no sentido de humor. Essa é a segunda caixinha.
Admiração física, admiração emocional. A admiração intelectual é cuidado maternal, no formato de admiração intelectual, tá? O que o homem quer nesse momento? Ele quer cuidado quando ele quebra. Não é sempre, porque ele não é um bebê. Mas quando ele quebra, ele nem vai pedir isso, tá? Ele não vai pedir. Na hora que você vê que ele quebrou, que ele tá para baixo, que ele tá derrotado, nesse momento abre uma janela de oportunidade pro feminino de mostrar admiração para ele intelectual. A admiração intelectual é cuidado maternal. O que é isso? O que você faria se ele fosse seu filho? Porque isso é um teste também. Esse terceiro é o teste da maternidade. Os homens inconscientemente testam as mulheres para ver se elas são dignas de ser mãe dos filhos dele. E a maneira como ele mede isso são duas. Uma se essa mulher com quem ele está se relacionando é tão amorosa quanto, ou mais amorosa do que a minha mãe, ou do que a mulher que me criou, e como é que ela cuida de mim quando eu quebro. Esses são os dois testes inconscientes que todos os homens fazem quando eles quebram, para saber se a mulher vai ser mãe dos filhos dele. A maioria das mulheres falham nisso, tá? Principalmente por causa das ideologias feministas hoje em dia. Várias mulheres falam, eu não vou cuidar de homem marmanjo, macho opressor, babá, um monte de coisa. Então várias mulheres quebram nesse momento. Esse é o ponto principal de motivação do homem para casar. Se ele vê aquela mulher como mãe dos filhos, essa é a motivação principal. O casamento pelo casamento como compromisso social, para o homem ele não tem motivação. Porque o homem ele não quer provar nada através do relacionamento. Por isso que muitos homens querem morar junto, ter uma vida de casado, divide tudo, todas as coisas são dos dois, eles têm compromissos, são leais, mas não quer casar no papel. Como é isso? Porque a formalidade do casar no papel traz segurança social e jurídica que é importante para a mulher, mas o homem não tem motivação para isso. Qual que é a motivação do homem, então, para o casamento formal? É ele ver você como mãe dos filhos dele. Admiração intelectual. E a última, que é a mais rara de acontecer, é a admiração espiritual. A admiração espiritual é conselho, mas é só quando ele pede, não é quando você quer, tá? No momento que ele chega, ele está confuso, ele para e fala assim, amor, o que você acha de tal e tal coisa? Não acha que é uma coisa besta isso, porque o homem, na maioria das vezes, ele gosta de ter as respostas. Ele fica meio com a carapaça armada frente ao mundo. Quando ele se desarma e pede a sua opinião, é porque ele está pedindo um conselho e admiração espiritual. E nesse momento, você vai dizer o que está no seu coração. Para o que você está fazendo, não dá atenção para mais nada, dá atenção para ele. Porque esse é um momento tipo aleluia. Né? É um momento onde você pode impactar verdadeiramente a mentalidade do seu homem. Né? E aí você dá um conselho verdadeiro, que você acha que é o melhor para ele, não para você, é o melhor para ele, e você se afasta, você vaza. O poder é o conselho, o poder não é você ficar ali checando. Tá? Várias mulheres erram nisso também. Esse é mais difícil das mulheres errarem, mas erram, 50% das mulheres erram nisso também. O outro, que é o cuidado, 90% das mulheres erram. Esse é uns 50%. Tá? Existe uma simplificação grotesca que a maioria das mulheres acha que o homem só quer sexo. O homem não quer sexo, ele quer admiração. Sexo é um tipo, que é o primeiro. Tá? Então, praticamente, o que você tem que fazer? Observar em qual caixinha está seu homem. Esse é o ponto mais difícil. Precisa treinar muito. Qual caixinha ele tá, e aí você tem que estar treinado em como dar esse tipo de admiração. Todas as mulheres podem dar isso, tá? E você entrega a admiração que ele quer, que ele precisa, tá? Aí você cativa ele com a sua feminilidade, traz ele para muito mais perto de você, e em troca ele naturalmente, inconscientemente, fluidamente e sinergicamente te traz segurança também nos 4 níveis, que é o físico, emocional, segurança intelectual e segurança espiritual, tá? Muito bom. Se o cara te convidou na quarta-feira para sair no sábado e você manda mensagem no sábado perguntando se está confirmado, é masculino? Não, não é masculino. Perguntar é feminino. Perguntar é feminino. Responder é masculino. Questionar é super feminino. Pode questionar, desde que não tenha expectativa de uma resposta. Você pergunta e entrega para o universo. Você está pronta para as duas coisas. Então você pergunta, vai ter hoje. E aí ele vai dar a resposta confirmando. Você está dando a chance de ele ser masculino nessa situação. Muito bom. Um outro comentário aqui, mas eu fazia tudo isso no meu namoro, Lucas. Mandava bom dia, fica com Deus, mas era só eu.
mas pelo que percebi no que você falou, ele estava com energia feminina. Pode ser. Tem várias maneiras de corromper, tá? Um dos pilares dos relacionamentos, eu falo que o método meu é o CCC, né? Que é conceito, conquista e conflito. Conflito acontece porque a gente não pratica os conceitos. Um dos conceitos base para relacionamento é a prática da verdade, do respeito e do diálogo, tá? Essas três coisas, quando elas são praticadas, elas se transformam em consciência. Consciência é o antídoto para a inversão de polaridade. Quanto mais consciente a pessoa é, mais madura ela é, menos a polaridade inverte sem ela querer, tá? Então, devia ter alguma corrupção na prática da verdade, do respeito, do diálogo, tá? Então ele estava invertendo para o feminino. Na hora que ele inverte para o feminino, eu tenho que aplicar as regras do feminino para ele. Por isso que eu não falo de homem e de mulher, eu falo de feminino e masculino, porque tanto homem quanto mulher pode ser masculino ou feminino. Na verdade, a gente é as duas coisas, tá? Então, a gente precisa pegar os princípios. Se ele estava feminino, precisava aplicar os princípios de como cura o feminino, como amadurece o feminino, para ele voltar a ser masculino, tá? Mesmo que você faça tudo certinho feminino para um homem feminino, feminino com feminino não dá certo, tá? Pode ser isso, eu não sei, tá? Tô ouvindo a sua história, lendo a sua história aqui pela primeira vez, então tô dando meu parecer aqui do que me parece que é, intuitivamente. Lucas, e quando o cara... Outra pergunta aqui. E quando o cara só quer fazer os programas que ele quer no começo do flerte? Parece que não quer me agradar. Aí diz que não queria mais, porque acredito que a coisa tenha que ser equilibrada. Eu disse que não queria mais. O homem, ele... Eu me perguntaria assim. A escolha do local é mais importante... O que a gente está fazendo é muito relevante, pega nos meus valores, ou é uma coisa não substancial? É uma coisa que, tanto faz. Eu vou no restaurante italiano ou vou no chinês, no japonês, né? Ele sempre quer escolher. O homem, ele tem um pouco isso de querer tomar frente, de querer pavonear no começo, de querer mostrar que ele é o cara fodão, né? E o feminino, eu acho que as mulheres solteiras, antes do sexo, elas tendem a ser mais inteligentes, mais sábias, né? Depois do sexo, a mulher perde totalmente a inteligência. Mas antes do sexo, as mulheres tendem a ser mais sábias, né? Então, se você sente que aquilo vai fazer ele feliz, eu me perguntaria, por amor, eu aceito fazer o que ele quer, né? Porque se esse homem, ele está escolhendo os lugares, o homem gosta disso, tem a ver com o masculino. Um dos papéis, às vezes, do masculino é decidir essas pequenas coisas na família, no mundo, né? Então, claro que você pode dizer não, isso eu não quero, né? Ou isso eu não quero, outra opção. Você pode falar não e falar, me dá outra opção. Isso eu não gosto muito, qual outra opção a gente tem? Mas se você tomar a frente e você quiser escolher, você vai estar pontualmente usando o masculino. E aí você começa a concorrer com ele, né? Eu me perguntaria, eu preciso usar o masculino nesse momento, porque é um valor meu, isso precisa acontecer do meu jeito? Ou é um preciosismo e eu, sei lá, me acostumei a usar o masculino e não estou gostando do jeito que ele está agindo comigo? Porque se ele é um cara legal e ele está me tratando legal, ele só está exagerando um pouco nesse negócio de querer direcionar e tudo mais, eu veria isso como uma atenção extra que ele está dando para mim, né? Se eu fosse mulher, ver um cara querendo dizer, nós vamos em tal lugar, nós vamos em tal lugar, nós vamos em tal lugar. Não é um patriarca ainda, mas é um comportamento de homem. Já está querendo ser, está querendo liderar de uma certa maneira, está querendo dar um passo para frente, né? Não está tendo covardia, então está tendo uma leve coragem, mas está praticando uma microviolência porque não está levando em consideração o que você quer. É simples, nessa situação, em vez de você decidir ficar masculina, você fala não, isso eu não quero, não gosto desse restaurante, eu não gosto desse lugar, me dá outra opção. E põe mais um obstáculo para ele pular. Interessante que cada obstáculo que você coloca, ele se torna mais masculino, ele cresce na masculinidade, né? Desde que você não fale com uma maneira que seja petulante ou que seja grosseira, você fale um não feminino, esse eu não gosto, é um não leve, é um não desapegado. Não vai ter problema, ele vai se engajar mais com você, tá? Do que se você tiver que decidir. Qual é a situação que eu acho que você tem que decidir? Se a gente está indo num lugar que vai contra os meus valores e ele está dizendo que a gente tem que ir lá. Aí, claro, você usa o masculino e fala, não vou nesse lugar, nós temos que ir em tal lugar, né? Aí, tudo bem, sem problema. É para isso que serve o masculino na mulher, a mulher usar o masculino para decidir coisas
e traçar limites muito claros, né? Mas se são lugares contingenciais, eu não sei se você pode ter afastado um cara legal que estava interessado em você. Eu não sei, tá? É um chamado para reflexão. Tá bom? Legal. Mais um comentário e pergunta aqui. Como eu falei, eu estou priorizando quem está aqui na live e no chat, tá? Então eu vou primeiro ler aqui, depois eu volto para as perguntas que eu tive no box. Quando a pessoa insiste em relacionamento sério, você resiste, mas aceita, proporciona as 4 caixinhas de admiração e após uns meses de relacionamento ele termina sem motivos cabíveis. Como entender? Vamos lá. Quando a gente está falando das 4 caixinhas, a gente está falando já no terceiro nível, que é o outro, né? Nós estamos falando do relacionar, nós estamos falando do foco do parceiro. É o que você está entregando, legal. Só que antes do entregar, tem 2 etapas que são prioritárias, são premissas. A primeira é a sua conexão com Deus. Então a primeira coisa que eu perguntaria é, as suas rotinas sagradas, você estava com intimidade com Deus? A segunda é se as suas rotinas de autocuidado estavam muito poderosas. Porque antes de você entregar para o seu parceiro aquilo que ele precisa, você precisa entregar para você o que você precisa. Tá? Então primeiro, para a mulher, relacionamento ela com Deus. Segundo, ela com ela mesma. Só em terceiro que ela prioriza o parceiro. Né? E, na verdade, em terceiro ela prioriza os outros. O homem ele só se torna o terceiro prioritário quando é o marido. O marido é o prioritário. Tá? Mas antes da mulher ser casada, podem vir outros aqui que tem como prioridade. Tá? Um namoro muito sólido, claro, o seu namorado vai ser essa prioridade 3. O marido com certeza vai ser a prioridade 3. É a primeira pessoa que você tem que se preocupar depois de Deus e de você. Deus não é uma pessoa, mas estou falando em categorias de prioridade. Né? Então, você tem que observar se a sua relação com Deus estava muito forte e se o seu autocuidado também estava, porque daí você garante que sua feminilidade estava ativa. Eu não sei, né? Não adianta você entregar isso para ele se os 2 pilares não estavam fortalecidos. Isso é você. Do lado dele, pode não ter funcionado, mesma coisa que eu respondi na outra pergunta, porque não praticou um dos 3 pilares, de verdade, de respeito e de diálogo. Né? O homem ele precisa ter uma aliança com a verdade, então ele pode ter se corrompido nesse processo, ele pode não estar praticando autodomínio, então pode ter caído em vícios, tá? E se fechou demais, está com a polaridade invertida, não consegue praticar o diálogo. A ânima faz isso com o homem. Então, pode ser tanto do seu lado, uma falha do seu lado da prática de relacionamentos, como pode ser dele também. Isso é o que eu posso te responder como princípios. Observe, tá? Parece sem motivo, mas com os princípios talvez você encontre o porquê, tá bom? Se ficou dúvidas, pergunte de novo, tá? Lucas, você nasceu patriarca ou aprendeu a ser? Com certeza aprendi a ser. Ninguém nasce patriarca, né? Mesmo se você nascer numa família onde você foi criado por um patriarca amoroso, existe um processo de internalização desse conhecimento, tá? Então, uma coisa é o conhecimento, outra coisa é o conhecimento colocado em prática. E aí o conhecimento colocado em prática, com a reflexão depois da aplicação, vira sabedoria. Então, com certeza, errei muito já no passado. O patriarca é formado no campo de batalha, a matriarca também. Tá? Então, tudo isso está dentro de nós, a gente precisa tirar as cascas imaturas que estão em volta. Tá? Tanto as inversões de polaridade, que o tempo todo está acontecendo em todos os níveis, como o estado instintual de desejos tanto do macho quanto da fêmea, como do nível racional, que acha que tem todas as respostas do que é ser um homem, do que é ser uma mulher, para eventualmente florescer como um patriarca ou como uma matriarca. Tá? É um processo de aprendizado, com certeza. Que é, na verdade, uma escolha de trilhar o caminho do amor. Outra perguntinha aqui no chat. Estávamos saindo há 3 meses, tudo parecia perfeito, até que eu me posicionei, queria namorar e tudo mudou. Desinteresse? Não é que é desinteresse, né? É aquela clássica de... Na hora que a mulher se posiciona, em vez de ela influenciar, ela tá pegando a rédea, né, do relacionamento. Aí você fica masculina. Aí, por que normalmente o homem ele esfria? Porque o homem ele perde o interesse de se relacionar com o masculino. Ele não tem interesse em se relacionar com o masculino. É como se você perdesse o sal.
É como se você perdesse todo o tempero, você perde toda a atração. Na hora que a mulher ela toma a rédea do relacionamento com o homem, não é toma a rédea, toma a iniciativa, não é a rédea. A rédea tá com a mulher, porque a liderança é feminina nos relacionamentos. Mas na hora que a mulher sai do feminino, ela não respeita o tempo das coisas, ela se torna masculina. E aí o homem sente você como masculina. Na hora que ele te sente como masculino, ele odeia. Ele fala, sei lá, não quero me relacionar com ela me sufoca, ele tá falando que é ela, porque você tem uma forma física feminina e tudo mais, porque você é mulher, tem nome feminino. Mas o que ele sente é como se ele estivesse se relacionando com um homem, né? Então, na hora que você inverte a polaridade, na grande maioria das vezes é como se você estivesse concorrendo com os outros masculinos da vida dele. O que você observa quando uma mulher ela inverte a polaridade no homem é que ele corre para os grupos de homens, que são muito mais agradáveis. Ele vai conviver com você que está cobrando ele de coisas que ele não quer fazer, né, dizendo para ele o que ele tem que fazer, ou ele vai conviver com os amigos do futebol, ele vai conviver com os amigos do poker, ele vai conviver com os amigos do trabalho, que tomam cerveja toda sexta-feira. Tem outros grupos masculinos que são muito mais interessantes do que o grupo masculino do bolinha que você acabou de criar na hora que você inverte a polaridade. Então, na hora que a mulher inverte a polaridade e se torna masculina, ela perde todo o poder de alavancagem, tá? Não recomendo. Existem algumas exceções mega exceções, né? Eu já vi isso em mulheres que... mulher única... da família que cresceu com 3 irmãos, 4 irmãos, e ela meio que sabe como ser o masculino descontraído, né? E a menina gosta de, sei lá, de dar tiro, arco e flecha, alpinismo, andar de moto, motocross, de jogar pôquer, e ela curte isso, porque ela cresceu com vários irmãos. Então, quando ela inverte a polaridade, ela meio que vira amigo real dele. Mas é a exceção da exceção da exceção, porque ela teve uma lapidação do masculino. A maioria das mulheres não tem essa lapidação do masculino, tá? Tô explanando só porque eu sei que tem casos que são exceção, estou explicando uma exceção. Mas a regra no momento que a mulher se torna masculina, ela está entrando num domínio que o ânimos é descontrolado. Você tá masculina, mas é um masculino descontrolado, não é um masculino dosado. O estado onde a mulher dosa o masculino é o chamado matriarca. Só a matriarca consegue canalizar o masculino de maneira dosada, tá? Então não permita que essa polaridade se inverta. Na hora que você toma a iniciativa, você está abrindo mão do feminino. Você está dizendo assim, eu não confio tanto no feminino. O feminino é fraco. E o feminino é fraco, então eu vou usar a força masculina para conseguir o que eu quero. E na hora que você tenta forçar para conseguir o que você quer, você perde o que você quer, tá? Tá perguntando a Jéssica aqui como é essa corrupção. Eu acho que eu devo ter falado corrupção lá atrás na live, não me lembro mais. Se você puder detalhar um pouquinho mais, aí eu respondo de novo. Já não tenho a menor ideia do que eu disse antes. Tá? Tô vendo se tem mais alguma pergunta aqui no chat. Tem. É possível recuperar a admiração por ele depois de perdida? Isso vai depender de quais atitudes? Sim. Vai depender de um vínculo com Deus, de um voto com Deus. A admiração foi perdida por causa de quê? Por causa de uma mentira, por causa de violência? Provavelmente, né? Porque não praticou verdade, respeito e diálogo. Então precisa fazer um voto com Deus, um voto com a verdade, e precisa reformar o relacionamento para Deus e não para o parceiro, não para a parceira. Mudar para si e para Deus. E aí o relacionamento muda como reflexo desse vínculo com Deus e consigo mesmo. Então, dos dois, né? E aí, se esse vínculo for verdadeiro, esse voto com Deus for verdadeiro, o parceiro perdoa os erros do parceiro porque ele está fazendo um voto com Deus. Esse perdão, ele vem por causa do voto com Deus. É claro que eu te perdoo. Se você reconhece que isso foi uma coisa que foi danosa, né? Se você reconhece que isso não foi uma coisa boa para você nem para mim, é claro que eu te perdoo. Eu já teria te perdoado porque é uma coisa que eu não vou carregar em mim. Eu não vou carregar os seus erros em mim. Mas se te faz bem saber que eu te perdoei, saiba que eu te perdoei, né? Mais ainda agora, eu reforço para você se perdoar porque você está fazendo um voto com Deus. E aí, por causa desse voto com Deus, é o que me dá a segurança para a gente ter uma segunda chance. Aí sim é possível, mas sabe de uma coisa. Confiança é uma coisa que demora para ser reconstruída. Então você vai ter que me provar dia a dia, semana a semana, mês a mês, que você é um homem reformado, que você é um homem novo. Não ache que as coisas vão voltar como eram antes, porque eu perdoei, mas eu não esqueci. Tá?
Eu cresci no meio dos meninos, puro ânimos, preciso aprender muito a ser feminina. Legal, eu fiz uma live inteira sobre isso lá, tá? Como reativar a feminilidade, começar a praticar isso aí. Você pode conviver até também mais, se você quiser, não sei se você vai gostar, né? Mas observar mais mulheres que têm esse padrão de feminilidade equilibrado, né? Mulheres que são femininas naturalmente. Não é exagero de feminilidade. Exagero de feminilidade não é feminilidade. Observa mais essas mulheres e começa a modelar elas também, quais são os padrões que essas mulheres têm. Observe mulheres de sucesso que são femininas e tenta observar assim, cara, como que ela consegue as coisas que ela consegue, né? E não tô falando de coisa material, tô falando de estado emocional, né? De relacionamentos sólidos, de segurança social, de respeito do marido, de segurança, de proteção do núcleo familiar, né? De amor dentro da família, todas essas coisas. Observa como o feminino constrói isso e modela essas mulheres que você tiver próximas de você, tá? Bom, acho que eu respondi as perguntas no chat, vou responder mais algumas pra gente finalizar a nossa live aqui. As que eu não respondi do box, eu prometo que respondo nos stories depois, tá? Uma outra que temos 21 anos da área de conceitos e namoramos há 3 anos. Para muita gente ainda é cedo para casar. Relacionamento bem sucedido, diálogo, compreensão, incentivo de ambos sempre, o que pode impedir? Foi uma mulher que me perguntou. Bom, tem uma coisa que é muito importante saber na neurociência. A neurociência sabe hoje já que o nosso cérebro termina de se maturar, principalmente a área cognitiva racional, né? A parte da alta razão, né? Da alta cognição, aos 28 anos. Algumas pessoas 25, outras 26, 27, mas é meio consenso entre 27 e 28 anos, tá? Isso significa que a nossa capacidade de tomar decisões, levando em consideração todas as variáveis, está limitada antes dessa idade. Está limitada. E é exatamente por isso que adolescentes e jovens adultos tendem a errar muito mais em coisas, em riscos, às vezes bem perigosos, né? Do que pessoas um pouquinho mais velhas, né? A taxa de mortalidade de pessoas nos 20 anos é maior do que pessoas, às vezes, de acidente, do que acima dos 30. Né? Como que você explica isso? Porque a pessoa de 20 e poucos anos ela se expõe muito mais ao risco. Aí você fala, Lucas, mas a gente é maduro, a gente segue Deus, a gente tem um relacionamento, não vamos fazer isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, saiba que tem variáveis que vocês não estão vendo. Né? Então, algumas coisas, por exemplo, para você checar se está no momento de você casar. Vocês têm uma vida estável financeiramente? O caminho profissional de vocês está bem maturado? Vocês já sabem o que vocês querem fazer? Né? Ou tem muitas conquistas ainda a serem feitas? Né? O relacionamento familiar de vocês, ele conhece sua família? Você conhece a família dele? É muito bom? Né? Tem várias coisas que vocês podem conquistar antes do processo de casamento para maturar e testar o relacionamento. Eu acho que o principal deles é essa estabilidade profissional e financeira. E não precisa passar muito dos 20 anos, não. Eu acho que assim, se vocês já estão bem, vocês estão 3 anos namorando, né? Se tem algumas pessoas ao redor de vocês que amam vocês, está falando assim, segura mais um pouco, espera mais um pouquinho de tempo. E não tem nada que vocês precisam se casar, né? Eu acho que vale a pena ouvir esse conselho dessas pessoas amorosas, porque elas estão vendo todos os detalhes ali. Eles não estão dizendo para vocês não casarem, eles estão dizendo só para vocês esperarem mais um pouco, tá? E a ciência sabe já que a gente tem uma capacidade limitada de tomar decisões mais profundas até os 25, 28 anos. Então, minha recomendação seria essa. Espera mais um pouquinho, vocês já estão quase chegando lá, até os 25 anos, planeja, junta dinheiro, né? Talvez fazer uma festa legal para as pessoas que vocês querem, né? O que vocês podem começar a fazer? Investir num imóvel para onde vocês vão morar depois de casados. Né? Se você comprar um imóvel hoje na planta, você vai ter 3, 4 anos de construção para você pagar ele. Né? Você pode se planejar com relação a isso. Então, eu não sei porque precisa ter a afobação. Eu acho que pode preparar muito mais, chegar num estágio mais maduro no casamento, e aí o casamento começa num estado de maturidade maior, de estabilidade maior, aumenta a chance do casamento funcionar. Eu acho que no longo prazo não vai mudar nada se vocês casarem com 21, 22, se vocês casarem com 26, 25, 26 ou 27. Né?
Só que se você casar com 21, eu acho que a instabilidade nos primeiros anos de casamento pode ser maior do que se vocês planejarem um pouquinho mais no namoro e casarem com 25, 26 ou 27, mais estáveis, um pouco mais maduros. Então a chance do casamento funcionar no longo prazo é maior. Tá bom? Eu acho que é a visão o conselho que eu dou para você aí. Vou mais uma aqui para a gente finalizar, da área de conquista. Nos conhecemos há um mês e na cama somos perfeitos. O que fazer para ele me pedir em namoro? Bom, vou falar que começou errado já, né? É exatamente aquilo que eu falo para não fazer. E o homem, na hora que ele seduz, pior ainda, né? Teve uma intimidade, teve uma paixão, teve uma química que foi maravilhoso. Você tá sem alavancagem nenhuma, né? No momento que você tá ficando com o cara, você já satisfez ele sexualmente, você não, se você cobrar, você fica masculina, né? Só que agora você estiver na intimidade física, você está envolvido emocionalmente. Só que ele está satisfeito, ele está racional agora. Ele vai voltar para você no próximo ciclo de libido. Eu observaria o seguinte, ele tem falado com você todos os dias, tem falado com você frequentemente, conversas verdadeiras, não é bom dia, boa tarde, boa noite. Conversas de verdade, né? Tem ligado, vocês têm se falado, vocês têm interagido depois desses momentos íntimos que vocês tiveram. Se vocês tiverem, ótimo, tem mais chance. Se ele se afastou, se ele sumiu, caiu exatamente naquele negócio do conto do Dom Juan, onde o cara te seduz, faz você sentir uma princesa, ele com a ilusão de harém, você com a ilusão da princesa, você satisfaz ele sexualmente, acha que vocês vão estar juntos no futuro e ele simplesmente some depois, tá? Se ele sumiu, a minha recomendação é foca em Deus, foca em se autocuidar, na próxima não transa com o cara até você saber quem ele é, quais são as intenções dele, se ele tem autodomínio, se ele tem um nível de maturidade. O meu conselho é sempre espera até o namoro, porque até lá, com certeza você já sabe quem é o cara com que você está se relacionando. Tá bom? Legal. Ficou umas boas perguntas ainda para eu responder aqui. Eu prometo que respondo depois lá nos stories. Tá bom? Quero agradecer a todo mundo que entrou. Gratidão. As perguntas, várias perguntas no chat aqui. Uma boa galera entrou. Acho que respondi a maioria delas. Tá? Mais uma live, podcast do Código do Matrimônio, onde eu te ajudo a decifrar a mente do sexo oposto. Pratiquem o caminho do matriarcado e do patriarcado. Fiquem com Deus. Contem comigo. Beijo no coração de vocês. Bom final de semana, queridos. Tchau, tchau.